Noite. Vamos dar as boas-vindas a cada um de vocês em mais um encontro do nosso ciclo aberto à ESAP, nosso encontro do mês de julho. A ESAP, a variação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. É importante a gente comentar que essa iniciativa desse projeto, é um projeto de extensão universitária, essa iniciativa surgiu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina do programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, que tem justamente esse nome, a variação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Meu nome, Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e repito, é uma grande alegria contar com a presença de cada um de vocês. Inicialmente, apresentamos a equipe responsável, por essa iniciativa, por essa organização dos eventos. Temos realizado, desde outubro de 2021, encontros mensais, sempre na noite da terceira quarta-feira de cada mês. Então, como vocês podem observar, professores, alunos, alunas de diversas instituições, alunos da graduação e da pós-graduação, contando também com o apoio de duas organizações da sociedade civil, que é a GDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, e a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. É muito importante destacar que o ciclo aberto ESAP, ele vem se consolidando como um espaço aberto no qual a gente propicia uma comunicação, um diálogo com a sociedade, sempre trazendo tópicos relevantes em meio ambiente, em sustentabilidade, com ênfase em ferramentas que nos auxiliam a mensurar tanto a sustentabilidade como a ecoeficiência em iniciativas, empreendimentos e projetos. De início, algo institucional, eu apresento e convido vocês a conhecerem o portal UFMG Sustentável. É uma iniciativa que vem divulgando práticas no cotidiano, em ensino, pesquisa e extensão aqui na UFMG. Inclusive, o portal UFMG Sustentável, por meio da equipe de comunicação, vem dando um suporte de divulgação aos nossos encontros mensais, preparando uma matéria sobre o tema. Então, fica o convite. Vem usando já há bastante tempo, há muitos anos, esse símbolo, na verdade é uma letra do alfabeto grego, que é utilizado como símbolo do infinito, para destacar um convite de qualidade de presença, inteireza de presença aqui e agora, A gente tem aí a tendência a deixar devagar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, perdendo o que de mais especial existe no aqui e no agora. E ainda mais nessa modalidade remota, É um desafio para as nossas atenções plenas, as nossas concentrações. Então, eu quero destacar, esse convite. Vale a pena comentar o encontro mensal ocorrido em junho, que trouxe como tema como atribuir valor às práticas sustentáveis utilizando a metodologia SROI, que na verdade é o Social Return, quer dizer, o retorno social sobre investimentos. Então, no mês passado, contamos com uma dupla, a Heloísa Kavinsky e o Marcelo Carpinteiro, da Catalisa, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, especialistas, Então, eles nos apresentaram um estudo de caso aplicado a uma cooperativa. E o vídeo, a parte gravada desse encontro do mês passado, se encontra disponível no canal do YouTube do Ciclo Aberto ESAP. Como de costume, a cada encontro, a gente antecipa o tema do encontro do mês seguinte. Aliás, preparamos uma programação muito especial para todo o segundo semestre do ano de 2022, até o final do ano. A gente vai estar divulgando, gradualmente. Então, para o dia 17 de agosto, pontualmente a partir das 19 horas, temos por tema: esse ESG é sustentável? Uma pergunta provocativa. Possibilidades e limitações dessa nova onda na sustentabilidade empresarial. Então, por ESG, ou ESG, a sigla, a gente está entendendo aí as perspectivas meio ambiente, sociedade e governança. Vamos contar, então, como apresentador do tema central, Aron Belin, que é consultor,
da ABC Associados e pesquisador da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Como um crítico, né? Ele vai trazer uma abordagem bastante crítica à ESG, então despertando aí bastante curiosidade. E a nossa convidada como comentarista é Alice Monteiro, engenheira ambiental, especialista em sustentabilidade, consultora da Verum Partners. Rapidamente, divulgando um evento que estamos diretamente envolvidos na organização, que é o 5º Workshop de Tecnologias Limpas e 3ª Jornada de Tecnologias Limpas. Vocês estão visualizando um evento que vai ocorrer nos dias 28 a 30 de setembro, em modalidade remota, totalmente isento, né, de cobrança de inscrições, trazendo aí como temáticas água, energia, materiais, cidades e comunidades mais sustentáveis. Essa iniciativa começou em 2018 aqui no DESA e no Departamento de Engenharia Química da UFMG, vem crescendo ano a ano, é um evento anual, e essa nova edição, junto com a 3ª Jornada de Tecnologias Limpas, está sendo coordenada pelo pessoal da Rede de Tecnologias Limpas da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Inclusive, foi em contato com a Rede de Tecnologias Limpas que obtive aí a alegria da indicação dos nossos convidados para o encontro de hoje, conforme bastante divulgado. Temos por tema avaliação do ciclo de vida, ACV, aplicado ao saneamento, e que, na verdade, é um título bastante instigante também, o título que a nossa convidada, Thaís Lopes, professora do Instituto Federal Baiano, vai partilhar conosco. A CV aplicada ao sistema de tratamento de esgoto sanitário, composto por reator WASB, seguido de wetlands construídos. Na sequência da apresentação da Thaís, a gente tem a honra de contar com o professor Carlos Alberto Moraes, professor da Unicinos, que vai nos abrilhantar aí com sua experiência, comentando. Antes de passar a palavra, não é, para a Thaís, para quem está vindo principalmente pela primeira vez, a dinâmica desse nosso encontro, estamos nessa breve abertura de saudações, de boas-vindas. Então, a nossa convidada, responsável pelo tema central, a professora Thaís Lopes, vai iniciar a sua apresentação em torno de 30 minutos. Na sequência, vamos passar a palavra para o professor Carlos como comentarista. Então, ao final das palavras do professor Carlos, a gente vai finalizar a gravação e vamos dar início a um segundo momento desse nosso encontro, que é muito importante, que é a participação. Vamos abrir o espaço para a participação do público com contribuições, questões, dúvidas, e a gente vem colhendo discussões bastante ricas numa espécie de bate-papo, né, nesse segundo momento do encontro. Ao final, né, eu procuro fazer uma breve síntese e fechamento do encontro. Eu vou encerrar o compartilhamento dessa tela, desse material, nesse momento, e vou passar imediatamente a palavra para Thaís Lopes, novamente agradecendo a sua presença, Thaís. Fique à vontade, viu, de compartilhar seu material. Ok, professor, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Boa noite a todos. Está aparecendo na minha tela aí? Plenamente, Thaís. Você fique à vontade de fazer uma breve autoapresentação, tá bem? Vamos seguindo em frente. Então, obrigada mais uma vez. Queria agradecer a oportunidade, né, de compartilhar meus estudos com todos vocês, de estar essa noite aqui, né, nesse evento. Queria agradecer ao professor Luciano também, Matos Queiroz, né, que intermediou também, né, para poder estar aqui. Eu sou a professora Thaís Lopes, né? Sou mestra em Meio Ambiente, Água e Saneamento e também doutora em Energia e Ambiente pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, eu sou professora do Instituto Federal Baiano, campus Itapetinga, no interior do estado. E venho trabalhando com a CV aí desde o mestrado, doutorado, né? Usando esta ferramenta aí voltada para o setor saneamento. Como o professor comentou, eu vou falar um pouco hoje da ACV aplicada aí, né, no foco do tratamento de esgotos sanitários, que é um produto da minha tese de doutorado. Deixa eu só me atentar ao tempo para não passar demais.
Então, né, uma breve introdução. É sempre importante a gente falar da questão do tratamento de esgotos sanitários no Brasil, né, de como ele é visto. Então, ele é visto hoje como apenas uma questão de tratar para atender a legislação e dispor no recurso hídrico. E a gente precisa mudar um pouco essa visão, né? Então, se vê o setor saneamento, de forma geral, e o tratamento de esgoto como, por si só, já ambientalmente correto, vamos usar esse termo. Só que a gente não se questiona, né? Como eu coloquei aqui no slide. Então, e os impactos associados ao ciclo de vida das estações, né? O processo construtivo e durante a operação. Isso não é levado em conta. Então, o setor saneamento hoje, a tomada de decisão é muito voltada para a questão técnica e econômica. Mas a questão ambiental não é muito vista por entender que, eu estou fazendo tratamento, então já está bom o suficiente. E não é bem por aí. A gente sabe que cada vez mais, né, no mundo atual, a gente é demandado a ter ações voltadas para a redução de impactos ambientais. Então, a gente sabe, aí eu trouxe até uma imagem da ANA, né, do Atlas da ANA de 2017, a condição dos nossos rios, principalmente nos grandes centros urbanos, né, a degradação desses rios, a má qualidade da água. Então, tudo isso a gente vê que mesmo olhando o tratamento de esgoto, a gente não está ainda conseguindo, né, devolver esse esgoto para a natureza com uma qualidade ideal, porque a gente ainda está gerando muito impacto nesses rios e também a gente sabe da carência, né, de esgotamento sanitário no nosso país. E aí, já falando da CV, né? Então, como avaliar os impactos ambientais associados ao tratamento de esgotos? Então, hoje a gente tem essa ferramenta de avaliação de ciclo de vida, né, que nos permite olhar de forma sistêmica e também holística, ou seja, olhar como um todo. Então, a CV, ela se propõe a avaliar os impactos ambientais associados a um sistema, produto ou serviço, desde a extração, né, desses recursos na natureza, manufatura, se tiver, processamento, distribuição, consumo, uso e esse descarte, ou seja, depois que se usa aquele material, aquele serviço e retorna para o meio ambiente. Então, ela é uma ferramenta que ela se propõe a ter essa visão ampla mesmo. Voltada para o tratamento de esgoto, né, voltada para o setor saneamento, que é um serviço, a gente se propõe a avaliar aí o ciclo de vida da estação de tratamento de esgoto. E aí a gente pode avaliar a fase construtiva, a fase operacional e até, se possível, a fase de fim de vida, né? Então, muitos estudos de avaliação de ciclo de vida propõem essa questão também de estudar o fim de vida. Só que poucos conseguem realmente, porque a gente sabe que, às vezes, ou não chega nesse fim de vida, né, acaba se recuperando aquela estação e aumentando o seu tempo de vida útil. E no Brasil a gente não tem realmente dados, né? Inclusive foi uma das coisas que, na minha defesa, né, um dos professores falou, é que a gente não tem dados hoje para avaliar o fim de vida. E eu foquei na construção e operação da estação. Então, eu tive uma estação, né, que eu usei como estudo de caso. E aí a gente tem que ver todas as entradas e saídas. Então, a CV ela tem essa proposta também de você avaliar, né, quantificar e qualificar as entradas e saídas em cada etapa do processo. Então, falando um pouquinho mais da avaliação, né, só para falar mesmo da ferramenta, não sei como é, todo mundo já conhece, como o professor Eduardo falou também, a demanda pela ACV, né? Então, quando você vai fazer um estudo de ACV, a gente tem que ter um domínio da ferramenta, que é a avaliação de ciclo de vida, que é complexa, e também do objeto de estudo, né? No meu caso aqui, uma estação de tratamento de esgoto, mas se for, por exemplo, aterro sanitário, ou se for em outra área também que não de saneamento, a gente tem que ter o domínio dos dois instrumentos. Então, como eu falei, ela trata com abrangência as questões ambientais, né? E ela nos ajuda nessa identificação de pontos críticos, né? Que podem ser melhorados dentro de um sistema e também ela pode ser usada na tomada de decisão. Ela pode ser mais um instrumento para a tomada de decisão, né? Eu sempre também ressalto que
A avaliação do ciclo de vida hoje, ela não deve ser usada sozinha para a tomada de decisão. A gente tem outros instrumentos, inclusive na nossa legislação ambiental brasileira, a gente sabe da avaliação de impacto ambiental, que é a AIA, né? Que é um outro instrumento, que não confundir, porque na avaliação de ciclo de vida a gente tem uma etapa que é a avaliação de impacto ambiental, mas é diferente do que a gente faz, do que a gente pratica na avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento da nossa política nacional de meio ambiente, mas que podem ser trabalhadas juntas, dentre outras questões, para a tomada de decisão. Então, aqui é uma figura do IBICT, né? O IBICT hoje no Brasil é também uma instituição que está muito voltada nos estudos de ACV, é referência na área, produz muito material, inclusive em português, né? Que também, às vezes, a gente tem essa dificuldade de achar materiais em português. Muito do que tem em ACV hoje é em inglês, né? Vem de fora, são artigos internacionais. Inclusive, quando você busca ACV na área de saneamento, a gente tem uma carência no Brasil por estudos de ACV. Quando vai para a área de esgotamento, essa carência aumenta, né? A gente tem muito mais na área de resíduos sólidos, manejo e resíduos do que na área de esgotamento. Então, já fica aí também a oportunidade para quem realmente gosta da ferramenta, quiser, né, estudar e se aprofundar aí na aplicação da ferramenta no setor. Então, mostrando aí, né, a ideia mesmo do ciclo de lá, desde a extração dos recursos naturais, todas as possibilidades, olhando também para reuso e reciclagem, até o final de vida, que vai chegar um momento que realmente vai ter que ter aí, né, essa destinação final e essa disposição final desses materiais. Então, aqui também, né, como eu falei, só para contextualizar um pouco mais, a gente tem dentro, né, da ACV, a gente tem 4 fases, né, que é a fase de objetivo e escopo, onde você vai delinear o seu estudo, qual é o objetivo, qual é a fronteira do sistema, a fase de inventário do ciclo de vida, que a gente fala que é a fase mais trabalhosa, porque é a fase de levantamento de dados, então, você deve levantar todas as entradas e saídas e quantificar também. Depois, a gente tem essa fase, que é a fase de avaliação de impactos ambientais, dentro da ACV, que a gente vai fazer o quê? A gente vai associar esses resultados do inventário, né, que eu botei aí o ICV, que é o inventário do ciclo de vida, com as categorias de impacto ambientais que a gente conhece. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Então, a gente tem, por exemplo, consumo de recursos naturais, vai aí influenciar na categoria de depressão de recursos, uso do solo, influencia na degradação de ecossistemas, emissões gasosas, influencia em aquecimento global, depressão da camada de ozônio, acidificação, efluentes líquidos, aí influenciando na eutrofização, toxicidade humana e ecotoxicidade. Então, a gente não tem também uma linha direta, né? Vocês percebem que tem substâncias que elas podem influenciar em mais de uma categoria, e tem categorias que também são influenciadas por diversas substâncias. Então, isso é bastante complexo de se fazer, né? Então, a gente precisa da ajuda de programas computacionais, né? De softwares. Aqui na UFBA, a gente usa o CIMAPRO, o CIMAPRO, né? Alguns falam CIMAPRO, outros falam CIMAPRO, que é mais disseminado. É um dos programas mais disseminados. Hoje, a gente tem o OpenLCA, que é um software gratuito, que vem ganhando espaço por também ter uma boa interface, né, para facilidade de uso, também uma completude aí da questão da aplicação da ACV, também tem todos os bancos de dados que estão disponíveis no CIMAPRO, e tem um grande diferencial, que é ser gratuito. Mas aqui na UFBA, a gente conseguiu, né, comprar a licença e usamos o CIMAPRO. E aí nos ajuda muito, porque a gente insere esses dados no programa, né? Então, eu fiz aquele levantamento de dados, entradas e saídas, quantifiquei, estabeleço a minha unidade funcional. Então, eu preciso determinar qual a unidade, um valor, né, numérico, que representa o meu foco, o meu objetivo ali que eu vou avaliar. Então, eu vou parametrizar todas as minhas entradas e saídas para aquele valor e vou inserir no programa. Quando eu ensino no programa, eu consigo também tirar muitos processos da base de dados, porque, como eu falei, a ACV ela se propõe pegar lá desde trás, né, desde os recursos naturais até o fim de vida. Vamos dizer assim, na prática, né, a gente fazer um mestrado, um doutorado, a gente não tem nem tempo para conseguir pegar toda essa cadeia e nem recurso, porque também precisa de recurso.
Então, a gente tem que recorrer aos bancos de dados. Então, geralmente, as entradas e saídas do processo ali que a gente está avaliando, a gente vai e pega em loco ou pega da literatura. Mas, geralmente, essas entradas e saídas vêm de outros processos ou vão para outras cadeias, né, de processo. E aí é que a gente usa o banco de dados e nos ajuda muito, né, facilita. E também os programas, o software, o Sistema Pro, o PNCA, eles nos geram também essa conexão. Eles já têm lá a metodologia de impacto ambiental, né? Existem vários métodos de impacto ambiental também, CML, Recipida, entre outros, que eles têm toda uma cadeia de impacto. Então, por exemplo, um CO2 que eu insiro ali, que está sendo liberado no meu processo. Eu tenho uma metodologia que vai pegar aquele CO2 e vai quantificar quanto, né, aquele CO2 que eu estou emitindo no processo, ele contribui para a cadeia de aquecimento global. Então, é nesse sentido, aí ele faz esses cálculos para a gente, que também é outra mão na roda, que a gente também não conseguiria se a gente fosse que fazer para todas essas categorias, todos esses cálculos, seria também muito extenso. Então, nos ajuda muito. Além disso, o próprio programa e também, né, a ferramenta divide aí as categorias de impacto em midpoint e endpoint. Essa de midpoint é de curto prazo, né, são impactos mais rápidos, e a de endpoint, que chama de mais a longo prazo, e aí a gente só tem 3 categorias, que é recursos, qualidade do ecossistema e saúde humana, que elas também vão acabar juntando, né, essas categorias de midpoint e como elas impactam na saúde humana, por exemplo. Aí você vê a influência do aquecimento global, depressão da camada de ozônio, acidificação, eutrofização, toxicidade humana, ecotoxicidade, contribuindo aí, né, para a saúde humana. Então, aqui é uma adaptação de CETAC, também é uma referência internacional na área, e alguns autores que a gente fez esse ajuste aqui para exemplificar como é que funciona essa avaliação de impacto ambiental dentro da ACV. Bom, então, voltando, né, a ACV aplicada ao tratamento de esgoto, a gente tem que é a metodologia mais utilizada para avaliar desempenho ambiental de estações de tratamento de esgoto no mundo, né? Então, de acordo com Moreira, ele traz aí que realmente, né, a gente questionava no início se a ACV realmente era capaz de fazer essa avaliação, né? E aí, o professor Eduardo estava falando, né, de a gente criticar as coisas, né? A próxima apresentação já me despertou a curiosidade, porque todo mundo fala muito dessa coisa do ESG, a gente já fica olhando assim meio enviesado. Então, a mesma coisa, quando a ACV chegou, quando ela começou assim, né, chegar na academia, eu lembro que quando eu entrei no mestrado era uma coisa muito nova, não tinha ninguém trabalhando com a CV, mas a gente ficou, aquela coisa que é vendido muito bom, a gente fica já, né, parece que é a solução de todos os problemas, então a gente começou a se perguntar, primeiro, será que realmente é uma metodologia que dá para avaliar serviços, né, saneamento, sistemas de tratamento de esgoto? E a gente foi aplicando e foi vendo que sim, é possível, e também levantando dados da literatura. E hoje a gente tem que essa é a ferramenta que é mais usada para avaliar desempenho ambiental, né? Porque, na verdade, e infelizmente também, a gente não tem avaliação de desempenho ambiental de sistemas de tratamento de esgoto no Brasil. A gente está fazendo isso na academia, mas se você vai para as concessionárias, o pessoal está começando a discutir. Algumas concessionárias a gente sabe que são mais adiantadas, né? Tem pessoas que estão realmente estudando, inclusive pensando em recuperação de recursos também, que é uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, a gente também pode usar a CV para avaliar a recuperação de recursos em tratamento de esgoto. Eu fiz isso também no meu doutorado. Então, a gente foi vendo que realmente dava para usar e pode melhorar também. Aí a gente vai, né, também vendo as críticas, as limitações e oportunidades. E aí tem esse trade-off, né, de eficiência do processo e qualidade final do efluente. Então, o foco no tratamento hoje é muito isso, né? Eficiência no processo e qualidade final do efluente. Só que quanto maior a eficiência no processo, maior são os impactos ambientais, porque você vai geralmente consumir mais energia, consumir mais produtos químicos, o processo construtivo também pode ser mais complexo, e aí você acaba que, quando você avalia o ciclo de vida
da estação operação e construção, isso vai mostrando que quanto maior essa eficiência, maior também o impacto ambiental devido ao consumo desses materiais. E aí a CV ela pode nos ajudar a avaliar até que ponto isso é interessante, até que ponto, inclusive, a qualidade final desse efluente, né, é necessário. Se a gente pensa em reuso, será que a gente precisa de um tratamento tão avançado? Né? Então, será que não é melhor o impacto ambiental, inclusive, os ganhos ambientais não são maiores se a gente não der um tratamento tão avançado, mas der um reuso ou na agricultura, ou em outros usos não potáveis, por exemplo, dessa água de esgoto? Então, a ACV também nos propõe avaliar esses trade-offs, né? E aí, a gente tem que a maioria... Aí eu fiz um levantamento, né? Então, fiz um levantamento de diversos artigos que aplicavam a ACV no tratamento de esgoto, e a maioria deles, eles comparam sistemas convencionais com saneamento ecológico, né? Então, e lá fora, o pessoal usa muito lodo ativado, tanto que o meu sistema, que é reator WASB, seguido de wetland construído, o sistema que eu avaliei, eu não achei nenhum artigo que tivesse feito essa avaliação. Primeiro que reator WASB, o reator anaeróbio, países de primeiro mundo, que são os países que publicam, né, mais em ACV, não usam essa tecnologia para tratamento de esgoto. Então, isso é uma coisa muito do Brasil. O Brasil tem o maior parque, né, de reatores anaeróbios do mundo para tratamento de esgoto. Então, essa comparação às vezes ficava difícil também, né, na hora de gerar a discussão, porque era muita questão do lodo ativado, do uso do lodo ativado, ou vai já para um saneamento ecológico, saneamento ambiental, ou até o wetland construído, mas sem um pré-tratamento, ou sistemas mais simples mesmo. Uma outra coisa que eu observei também é que a fase de construção muitas vezes era negligenciada em alguns estudos. Então, nos primeiros estudos de ACV na área de tratamento de esgoto, eles diziam que a fase de construção não era importante, que era muito pequeno o impacto comparado com a operação em que você poderia deixar de avaliar. Aí, à medida que a gente foi rodando, foi estudando, foi, né, passando o tempo e também aplicando a ACV, a gente começou a observar e meus últimos resultados mostram que não é bem assim. A parte construtiva é importante e vai depender das categorias de impacto também que você vai estudar, né, que você vai incluir na sua avaliação e que não deve ser negligenciada. E aí, quanto maior o grau de tratamento, maiores são os impactos associados ao ciclo de vida, que foi o que eu falei anteriormente, né? Quanto maior a complexidade, né, desse sistema, quanto maior o uso operacional de energia e substâncias químicas, principalmente, você tem aí mais impactos associados. E as categorias de impactos que são mais analisadas nos estudos é a acidificação, eutrofização, aquecimento global e depressão abiótica. Aqui é o objeto de estudo, né? Então, um esquemazinho aí mostrando o arranjo tecnológico da ET que eu avaliei, que ela tem aí, né, reator WASB, seguido de wetlands construídos, e depois ela tem um tanque de contato com cloro, onde a gente usa hipoclorito de sódio para poder fazer a desinfecção, e após essa etapa, esse efluente ele vai para o corpo hídrico receptor. É uma estação de pequeno porte, tá? Ela atende a um condomínio residencial, em torno de 1.000, 2.000 habitantes, né? Que sempre tem uma perspectiva de crescer. Então, também a gente vale destacar essas questões. Então, uma questão importante da ACV é a gente ser transparente, né? Principalmente na hora de fazer o estudo de ACV, de publicar um artigo, de fazer, né, um trabalho acadêmico. A gente tem que descrever todos os detalhes do sistema, né, qual a população, vazão, porque isso é importante, porque depois esse estudo pode ser usado para comparar com outros arranjos ou com outros sistemas operacionais, e aí isso ajuda muito, até para a gente entender também os resultados. Aqui é a estrutura da CV, né? Como eu falei, aquela primeira fase, que é objetivo e escopo, então a gente tem que delimitar aí a fronteira do estudo, a unidade funcional. A unidade funcional que eu usei foi 1 metro cúbico de esgoto tratado, que também é uma unidade funcional que muitos autores usam, porém também é questionável, né? Muitos autores também questionam se essa é a unidade ideal, né? Alguns defendem que em escala local, com dados reais,
você pode usar metro cúbico de esgoto, mas às vezes quando você vai para dados de literatura, ou dependendo do objetivo, né, do seu estudo, do que você realmente quer avaliar, você pode aí usar outros parâmetros como unidade funcional. E aí a gente estabelece duas fronteiras, né? Então, aqui tem a fronteira de primeiro plano, onde tem a rede coletora, tratamento preliminar, o tratamento de esgoto, que aí é composto pelo aquele arranjo, que é o ASB, o Etna e desinfecção, a descarga do efluente, que eu separei, né? Porque aí vai avaliar exatamente o impacto desse esgoto tratado chegando no corpo hídrico receptor e a disposição do lodo. Então, aqui eu calculei, né? Quantifiquei as entradas e saídas de cada uma dessas etapas e aqui as emissões para o ar, né? Do tratamento de esgoto. A rede coletora, ela não tem operação, é uma rede coletora pequena, então a gente só avaliei a questão construtiva, tratamento preliminar, tratamento de esgoto. Eu avaliei tanto a fase construtiva quanto a operacional. A descarga do efluente é somente a fase de operação. E também eu calculei a questão da rede, né, para chegar no corpo hídrico. Então, esse canal aí também eu incluí. E a disposição do lodo não tem fase construtiva, porque, infelizmente, não tem tratamento do lodo nesse sistema. É só a disposição mesmo. E essa fronteira de segundo plano, que a gente costuma usar, né, eu uso e vários artigos também fazem dessa forma, é exatamente referente a esses dados que a gente puxa dos bancos de dados. Por exemplo, cada uma das etapas, no meu processo, ou normalmente em vários processos, a gente tem entrada de energia, né, eletricidade. E aí eu não vou fazer a CV da rede de distribuição de energia. Eu vou lá no software e pego já esse processo pronto. Eu só preciso puxar lá a eletricidade e ele já me traz, né, todo esse processo de geração de energia elétrica, inclusive para o Brasil. Então, os bancos de dados hoje, o EcoInvent, que é o mais usado, ele já tem esse dado para a realidade brasileira, o que nos ajuda muito, porque alguns processos não têm para a realidade brasileira. Então, quando eu fiz a fase construtiva, que eu peguei cimento, areia, brita, esses processos não foram especificamente para a realidade brasileira, né? Eu peguei os processos mais gerais, né? Ou seja, como se fosse uma média do que acontece no mundo para poder usar, já que eu não tinha esse dado para a realidade brasileira, mas eu também não ia deixar de fazer, né? De incluir esses processos, porque não tinha para a realidade brasileira. Então, a gente tem que ir ajustando, isso tem que ficar claro também nos estudos, para a gente entender que tem muito ainda para avançar, né? Uma das principais carências da CV no Brasil hoje é a elaboração de banco de dados, que a gente, né, não tem. Então, a gente acaba recorrendo a esses processos que são, na verdade, mais representativos para uma realidade de países de primeiro mundo. Então, eu botei aqui energias e materiais, né, fronteira de segundo plano. E aí, a avaliação, né, aqui já é um resultado da rodada, né? A gente pode fazer várias rodadas dentro do software, então você pode incluir lá, né, todas as suas entradas e saídas. O software também divide, né, com recursos da natureza, materiais, que aí você tem a parte de eletricidade, e também tem as saídas lá, que você pode colocar saída para a água, saída para o solo ou saída para o ar. Então, já tem, né, essa facilidade lá no programa. E aí ele gera os resultados. Então, a gente optou, eu escolhi, né, por usar o CML, é um dos métodos de avaliação mais usados também, né, nos estudos de ACV aplicado ao setor de tratamento de esgoto. Hoje vem usando também outros, né, Recipe, também vem sendo bastante usado. E aí a gente tem esse resultado, que está em inglês aqui, né, porque eu já peguei aqui do artigo que eu publiquei. Então, esse resultado mostra o quê? Ele mostra o potencial de impacto de cada uma daquelas etapas do tratamento, né, que eu falei anteriormente, para cada uma das categorias. Então, eu tenho aqui depressão abiótica para combustíveis fósseis, aquecimento global, depressão da camada de ozônio, toxicidade humana, ecotoxicidade aquática, marinha e água doce, ecotoxicidade terrestre, oxidação fotoquímica, acidificação e eutrofização. Por exemplo, para a categoria de depressão abiótica,
o resultado mostra o quê? Que a fase de construção da estação do arranjo tecnológico é que tem a maior contribuição, né? Com mais de 90%. Eu não sei se aparece meu cursorzinho aí, eu mexendo aqui, a setinha aparece? Ah, então ótimo. Então aqui, ó, mostrando que chega a mais de 90% do potencial, né, de contribuição para essa categoria. E aí eu destaco também que a ACV, ela te mostra o potencial de impacto. Isso não quer dizer que é um impacto e que é um número fechado, é o potencial. E tanto que você pode usar a ACV antes do processo. O ideal até é que a gente usasse a ACV antes de implantar, por exemplo, o sistema de tratamento de esgoto, porque a gente poderia comparar diferentes arranjos tecnológicos, né, propostos, que vão, por exemplo, alcançar o objetivo aí que a gente quer no final, desse efluente final, e poder contribuir para essa tomada de decisão, incluindo, né, essa discussão aí ambiental, do desempenho ambiental das estações. Então, mostra aqui, né, para a depressão abiótica, então, esse roxinho é a contribuição da ET fase de construção. Então, a gente percebe que é significativo. Né? Os resultados mostram que é significativo para várias categorias. E, por isso, a gente não deve simplesmente negligenciar. E um outro fator é que, como o meu objeto de estudo foi uma estação de pequeno porte, com tratamento, né, simplificado, o ASBER, a gente sabe que é um tratamento que ele, apesar do resultado positivo, né, a capacidade de remoção aí com pós-tratamento ser muito boa, ele é um tratamento simplificado no sentido de que ele não demanda consumo de energia, ele não demanda uma operação muito avançada. Então, isso dá um diferencial para esse sistema. E em pequena escala, quando a gente olha fase de construção e fase de operação, essa fase de construção ela se mostra, né, de relevância. Então, é importante a gente incluir no estudo. Os principais, né, as etapas que tiveram maior contribuição foi a fase de construção e a fase de operação. Então, esse azulzinho mais claro é a fase de operação, mostrando aí um grande potencial de impacto para a categoria de aquecimento global, né? Por quê? Né? E aí a gente também tem que aprofundar na discussão da ACV, né? Uma coisa que vamos dizer que é uma crítica, né? E assim, aos estudos de ACV. Não adianta mostrar só os resultados e falar, olha, o aquecimento global foi maior para, desculpa, a construção foi maior para a depressão abiótica, a operação foi maior para aquecimento global. Por quê? Será que está certo? Tem que questionar essas coisas. Então, uma das coisas que a gente vem hoje discutindo na rede é essa forma de aplicar o programa, a ferramenta, mas também de questionar. Não quer dizer que o que a CV mostra está lá. Então, é isso, então, bater o martelo, né? Não, peraí, a gente tem que questionar. Às vezes, pode ter algumas inconsistências. Então, é importante também, quando a gente recebe esses resultados, a gente está questionando e às vezes volta lá e tem que refazer essa modelagem, ver se não botou algum número errado que deu um valor muito discrepante. Então, são questões que a gente, quando usa a CV, para além da aplicação só da ferramenta, a gente precisa estar sempre questionando a própria ferramenta, né? Os próprios resultados. E aí, o que acontece? Essa estação, ela simplesmente libera biogás, né? CO2 e metano para a atmosfera. Então, a gente tem um alto impacto. Então, assim, o que a gente percebe? Que realmente, né? O setor de saneamento no Brasil ele não está muito preocupado, né, em olhar a operação, a construção desses processos, tudo justificado, porque lá no final esse afluente vai atender o padrão da legislação, e não é bem assim. Então, a gente tem aí um impacto importante, que é essa emissão direta para a atmosfera desse biogás. Voltando, olhando num contexto, né, mais geral, né, a nível de Brasil. Se a gente tem o maior parque de reatores anaeróbios, a gente realmente precisa prestar atenção nisso. E aí propor soluções que já existem, né? A gente não vai inventar, a gente já conhece, a gente só precisa, às vezes, aplicar. E a ACV, ela vem mostrando, olha, corroborando que é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Que é aquilo que eu falei. Nos ajuda a identificar pontos críticos do sistema. Então, isso é um ponto crítico do sistema. A gente pode hoje, né, com a recuperação de recursos, a gente pode reaproveitar esse biogás, gerar energia térmica, gerar energia elétrica. Aí na UFMG tem, inclusive, o pessoal de ETs sustentáveis, né, que tem um grupo aí que trabalha com isso.
Então, simplesmente queimar e transformar em CO2, porque você já tem uma redução de impacto, né, para aquecimento global. Ainda mais hoje, com essa questão do aquecimento global ser tão discutida. Então, tem isso aí, né? E a questão da energia, por exemplo, uma coisa que eu observei quando eu analisei os meus estudos e os artigos que eram publicados internacionalmente. Então, muitos falam, uma das principais contribuições para os impactos ambientais de estações de tratamento de esgoto é o uso de energia. Só que quando a gente vai olhar nos nossos estudos aqui no Brasil, primeiro, a gente tem uma matriz elétrica que é 80% de fontes renováveis. Então, isso já reduz esse nosso impacto. E também o reator ASB não usa energia. Então, a energia já não é mais tão importante, ou pode não ser mais tão importante, né, dentro do nosso estudo desse setor ou daquele arranjo tecnológico que você está avaliando. Então, são questões minuciosidades que a gente tem que estar ali olhando, comparando. Então, eu vou pular aqui também, não vou ficar falando de uma em uma, só indo aqui para a eutrofização, o que é que a gente observa? Que a etapa de descarga, né, a operação, a etapa que, ou seja, esse efluente com todas as suas características, né, porque aí eu quantifiquei carga de nitrogênio, de fósforo, de DBO, matéria orgânica que está sendo emitida no corpo hídrico, contribui principalmente para a eutrofização. Era o esperado que realmente isso acontecesse. Só que a gente tem aí um probleminha mais ainda nesse estudo específico é que a estação não atende à legislação com relação ao nitrogênio. Então, a gente observa que realmente, né? Olha aí, a CV mostrando, aí a gente vai buscar os dados da estação, porque eu consegui, né, usar os dados reais da estação, então isso foi muito positivo, porque se a gente vai para a literatura muitas vezes não condiz com a realidade da estação, porque a gente tem problemas operacionais no setor de tratamento de esgoto no Brasil, né? Isso aí é de fato no Brasil. Então, às vezes, aquele arranjo tecnológico ele tem um potencial, ele tem uma capacidade de atingir determinada eficiência de tratamento, mas ele não atinge por uma questão operacional. Então, a gente tem que estar atento a isso também. E aí a CV mostrando, né, que outro ponto crítico é essa questão aí. E, em geral, né, a categoria de impacto mais importante para o setor de tratamento de esgoto é a eutrofização, né? Faz todo sentido. Com relação ao consumo de energia, né? E aí eu também avaliei, né, essa questão aí do consumo energético com o SED. O SED é uma categoria de impacto, que também é um método de impacto, ou seja, ele tem um próprio método de avaliação de impacto, né, que é Cumulative Energy Demand, e aí ele mostra o quê? Que a categoria, a etapa que tem a maior contribuição é a construção, não é a operação. E aí o que é que acontece? Aquilo que eu falei, eu avalio um sistema simples, né, simplificado, não tem um alto consumo energético. Se eu avaliasse, por exemplo, um load ativado, esse resultado poderia ser diferente. Como eu analisei um ASB, o étilon construído, e uma desinfecção com hipoclorito de sódio, o consumo de energia na estação era muito baixo. O local de consumo de energia era uma bombinha dosadora para dosar o hipoclorito de sódio. Então, a gente tinha um consumo baixo. Mas quando a gente olha os gráficos, mesmo esse consumo baixo, não é que é irrelevante. A gente olha aí e tem uma relevância, sim, né? Quando a gente compara com a construção, mesmo a construção tendo aí um maior potencial de contribuição. E aí o que é que acontece? Essa categoria ela pega o acumulado também, ou seja, ela pega o consumo energético do que está dos processos que estão lá atrás, nessa cadeia de impacto. Então, a construção, a gente tem aí materiais que têm um alto impacto. Cimento, o cimento tem a questão do clinker, né? Então, tudo isso vai contribuindo para esse potencial aí de impacto. E o que é que acontece? Uma outra coisa, assim, eu não consegui fazer, mas já fico aqui a proposta de repente, analisar diferentes processos construtivos. A gente tem hoje muitas estações pequenas, que é o caso da estação que eu avaliei, que são feitas de... vai fugir o nome. Que já vem prontas, né? Que já vem prontas. Então, aquele material ali também é válido avaliar, comparar qual que tem maior contribuição de impacto, né? Para a gente pensar, por exemplo, será que vale a pena construir estações de pequeno porte com essa infraestrutura de alvenaria? Ou se é melhor usar
Ai, gente, o nome está aqui na cabeça e foge, né? Mas daqui para lá eu vou lembrar. É aquele fibra de vidro reforçado, que é a fibra de vidro, né? Então, hoje, muitas estações, elas vêm prontas, inclusive, em fibra de vidro. Então, é uma comparação também importante para a gente fazer, ainda mais que hoje as pequenas estações de tratamento de esgoto, elas estão disseminando muito, né? Inclusive com esses condomínios residenciais que são, inclusive, obrigados, alguns já são obrigados, desde a construção, a terem sua estação. Com relação às emissões atmosféricas, né, mostrando aí, eu dei um destaque para a categoria de aquecimento global, que aí a operação muito alto, né, comparado com as outras etapas, exatamente por essa questão de emitir metano diretamente para a atmosfera. E aí a recuperação de recursos. Então, depois que eu avaliei o sistema, né, digamos assim, como ele está operando real, eu criei um outro cenário se a gente tivesse uma recuperação de recursos nessa ET. E aí a gente também já sabe, poxa, pode aproveitar biogás para gerar energia elétrica, energia térmica, o efluente final ele pode ser usado na agricultura, reusos não potáveis, o lodo é rico em nutrientes, também pode ir para a agricultura. Então, cenário A e cenário B, né? O cenário A mostrando, que chama de cenário base. Então, você tem aí essas emissões indo para a atmosfera, o efluente final indo para o corpo hídrico, esse lodo biológico sendo levado para o aterro. E aí, o que a gente tem, que eu chamo de sistemas de produtos, né? Então, para o sistema de produto energia, a gente tem GLP sendo usado para cocção. Se eu pegasse esse biogás da ET, que é uma ET de pequena escala, e usasse para cocção, que é a minha proposta aqui no cenário, né, B, deixasse de usar parte desse fertilizante, né, industrial, e reduzisse essa captação de água subterrânea. A escolha da captação de água subterrânea foi porque é uma realidade, inclusive, no contexto, né, do nosso estado aqui da Bahia. Eu fiz esse estudo pensando em pequenos municípios do estado, levantei, né, os municípios com até 5 mil habitantes do estado da Bahia. Então, se a gente reduz, e aí a gente tem como suprir essa água com essa água do efluente, tem como suprir totalmente, porém, o fertilizante a gente não consegue suprir totalmente. Ainda demandaria um pouco do fertilizante industrial. E aí a gente também delimitou qual seria a agricultura, a gente escolheu o milho, porque também é comum aqui no estado, na verdade no Brasil, né? A gente consome muito milho. Então, fazendo a comparação entre esses dois cenários. O que é que a gente tem? Então, os resultados mostram um ganho ambiental significativo. Né? E aí, a categoria de aquecimento global, acidificação e eutrofização. Então, a gente tem ganhos em todas as categorias. Para a categoria de aquecimento global, a gente tem aí uma redução significativa no sistema de produto ET, exatamente porque a gente deixa de emitir aquele biogás para a atmosfera e pega ele e transforma em energia térmica, né? Então, que é também um processo simples de fazer, não demandaria muitos custos. Na categoria de acidificação, a gente tem uma redução significativa no sistema de produto que a gente usou fertilização, ou seja, a redução do uso de um fertilizante químico, né? Você tem um ganho também muito grande. Se você deixa de usar esse fertilizante e passa a usar o lodo biológico, né? O biossólido, porque hoje, inclusive, tem a legislação também, né? Que já fala da aplicação, já regulamenta essa aplicação de biossólido na agricultura. E na categoria de eutrofização, a gente tem a redução na ET também, que é com relação a esse efluente que deixa de ir para o corpo hídrico. Só que a gente não tem, aí não mostra uma redução tão significativa, por quê? Porque é uma quantidade muito pequena da água de reuso já atendia a demanda da agricultura. Então, como eu tive que delimitar esse sistema, então a quantidade que a agricultura ali que eu escolhi demandava, 20% do que era gerado na ET já atendia. E aí acabou que esse restante eu tive que colocar indo para o corpo hídrico. Mas na prática, a gente sabe que não precisaria ir para o corpo hídrico, poderia ir para outras áreas, aproveitando mais aí essa água de reuso. Aí também fiz a comparação usando o SED, né? O mesmo que eu fiz lá anteriormente, para a categoria de energia, né? Essa energia acumulada. Então, mostrando também um ganho muito significativo, ou seja, uma redução aí de quase 80% do potencial de impacto, com um grande ganho para a categoria de energia, também influenciado aí pela redução da emissão de biogás para a atmosfera. E aí, quais são as limitações da ferramenta, né?
Então, a ACV aplicada ao setor de tratamento de esgoto, ela, por exemplo, a gente não consegue incluir patógenos, né? A gente não consegue incluir coliformes fecais, Escherichia coli, dentre outros, para poder avaliar. Necessidade do banco de dados, né, nacional, que aí é de forma geral, né, não só para a parte de tratamento de esgoto, a incerteza dos dados também. Então, a gente tem uma dificuldade de ter esses dados, os próprios dados das estações de tratamento de esgoto é difícil de se obter acesso. Inclusão das características do corpo hídrico receptor, por exemplo, se eu tivesse como incluir lá as características ou a classe do corpo receptor no programa, isso me mostraria também o quanto essa eutrofização contribui ou não para aquele corpo hídrico receptor. E, claro, a falta de interesse aí de empresas, né, e setores públicos e privados. Tem muitas empresas ainda que têm uma rejeição, ou aquela coisa, eu não vou disponibilizar meus dados, né? Tem aquelas implicações aí, que não é só na ACV, mas que também acaba afetando. E os desafios, né, com o uso da ferramenta, que é o desenvolvimento de métodos de avaliação para a nossa realidade, né, regionalizados, o banco de dados nacional para o setor saneamento mesmo, inventários detalhados, que também foi uma outra observação que eu identifiquei quando eu comecei a levantar esses estudos, né, esses artigos internacionais. Tem uns, a gente chamava de pulo do gato. A gente ficava, o cara apresentava uma coisa e daqui a pouco ele dava um resultado e faltava uma conexão ali, né? Que eram os dados detalhados. Então, eles jogavam uns valores soltos, ou, eu fiz o inventário, mas não mostrava o inventário. E, assim, é imprescindível que o estudo de ACV tenha um inventário detalhado. Então, no artigo, mas vai ficar muito grande. Bota lá como anexo, né? Mas tem que ter, até pela própria característica de reprodutibilidade, né? De artigos que a gente exige, e transparência também. Diretrizes para a definição da unidade funcional, dos métodos e das categorias de impacto para o setor. Por exemplo, qual é a unidade funcional? Eu falei lá atrás, eu usei metro cúbico, mas alguns autores questionam. Então, chegar nesse consenso de qual é a unidade funcional ideal, né, e em que condições também, qual o método ideal, né, em que contexto, e as categorias que são, por exemplo, imprescindíveis de se avaliar, porque tem muitas categorias. Eu trouxe as categorias de um método de avaliação de impacto e do SED, mas a gente tem muitas outras. E aí, às vezes, não vale a pena você, por exemplo, botar no seu estudo 15 categorias e não ter mão ou tempo para discutir e se aprofundar em todas. Às vezes é melhor selecionar algumas e aprofundar na discussão. Ampliação de estudos de ACV no Brasil, que é uma carência, e também melhorar a operação das estações, né? Porque uma coisa vai levando a outra. A própria melhoria da operação do sistema já leva a uma melhoria do desempenho ambiental também, que aí operando adequadamente você tem, né, menos emissões. Oportunidades, né, de incorporar essa discussão na tomada de decisão, que eu acho que é o que a gente mais fala, né? O que eu mais falo e o que a gente, como grupo, também, a importância de que o setor saneamento realmente leve a sério, né, essas questões ambientais, comparar diferentes tecnologias, diferentes arranjos, contribuir para alcançar as metas de universalização. Então, a ACV, junto com a recuperação de recursos, pode impulsionar aí, a implantação de tratamento de esgoto em pequenos municípios, porque hoje é visto muito como só custo, e aí a gente começar a mudar esse olhar, mudar o paradigma, né, do tratamento de esgoto. O nexus entre saneamento, energia e agricultura, também é outra coisa muito importante, vem sendo discutida, e os ganhos ambientais, né, significativos com a recuperação de recursos. As referências que eu usei, eu até disponibilizei alguns artigos, né, professor Eduardo. Também tem um outro artigo que eu publiquei esse ano com uma colega, que ela é de Mato Grosso, ela está na Suécia, e a gente fez diferentes cenários, né, comparando aí esses diferentes arranjos usando a ACV. E agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Fico à disposição para discussão, perguntas e comentários. Muito bem, Thaís Lopes, professora do Instituto Federal Baiano. A ideia era essa mesma, não é? Que a gente
se alinhou, uma breve contextualização, né, sobre a ferramenta, a CV enquanto ferramenta, aplicada a um estudo de caso, num sistema específico, né, de tratamento de esgoto, com toda a questão crítica, limitações e etc. e tal. Eu não quero me alongar de modo algum, né? A gente vai passar diretamente a palavra para o professor Carlos Alberto Mendes Moraes, da Unicinos. Então, da Bahia, vamos para o Sul. Carlos, fique à vontade para se apresentar brevemente e tecer os seus comentários. É uma grande satisfação contar com você aqui, né, como comentarista para esse encontro, tá bem? Fique à vontade, fique à vontade. Somente ao pessoal que chegou um pouco depois, no segundo momento do encontro, que a gente vai abrir aqui para manifestações, dúvidas, contribuições e a gente trocar um pouco. Agora, diretamente, então, o microfone está com você, Carlos. Ok, boa noite a todas e todos, né? Eduardo, obrigado pelo convite e parabéns, Thaís. Antes de começar a comentar a tua apresentação, os teus trabalhos, né? Eu me apresento, então, Unicinos significa Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Nós ficamos localizados na região metropolitana de Porto Alegre, a 30 quilômetros de Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo, dentro da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Eu sou engenheiro metalúrgico, né, com mestrado e doutorado na área de ciência dos materiais, faço parte aqui do programa de pós-graduação em engenharia civil da Unicinos, que tem como área de concentração o gerenciamento de resíduos, né, e eu especificamente trabalho fortemente na questão de otimização de processos para redução de impactos ambientais, aplicando as ferramentas de produção mais limpa, simbiose e avaliação de vida em especial. Também faço parte do programa de pós-graduação em engenharia mecânica, onde a área de concentração em energia. Então, o grupo de pesquisa que eu coordeno aqui, que é o Núcleo de Calibração de Materiais, tem esse enfoque aí, materiais, meio ambiente e energia. Bom, faço parte também da rede brasileira de tecnologias limpas, né, que a gente vem construindo aí há 3 anos, né, com várias universidades brasileiras, coordenado pelo Francisco Ramon Nascimento, da Universidade da Bahia, do Teclim, e estamos juntos aí na organização do evento, né, do workshop e da jornada. Também faço parte da Aliança Resíduo Zero Brasil, a RZB, que vem fazendo um trabalho importante também na perspectiva de prevenção da poluição. Então, como dá para... Meu foco e meus trabalhos e pesquisas são muito voltados para resíduos sólidos, né? Mas a gente passou, ao longo dos últimos 15 anos, a ter um olhar muito forte nas ferramentas de gestão ambiental. Então, inclusive, trabalho aqui nos cursos de engenharia ambiental, engenharia mecânica, produção e outras tantas, né, com um enfoque muito forte nessas ferramentas. Bom, mas já indo, então, especificamente para o que nos interessa hoje, que é a avaliação de ciclo de vida no saneamento, né, em que a Thaís nos trouxe aí uma apresentação muito legal, parabéns, Thaís, pelo trabalho que vem desenvolvendo. E eu, assim, anotei muita coisa, já até antes da tua apresentação, anotei os pontos básicos, e, na verdade, assim, a primeira coisa que dá para dizer é que os benefícios, as limitações, os desafios são basicamente os mesmos, né? A gente trabalha muito aqui com a perspectiva de valorização de resíduos sólidos, utilizando os ACV nessa perspectiva comparativa com produtos comerciais e a possibilidade de utilização de resíduos e transformá-los em matérias-primas e coprodutos, né? Então, é muito similar, né? Meus questionamentos aqui foram quase todos trazidos pela Thaís, na medida em que, como eu disse, muito se repete mesmo sendo em resíduos, né, como vocês trabalham com o saneamento.
A gente vem trabalhando desde processos siderúrgicos à indústria calçadista e também a indústria do agronegócio e o aproveitamento, né, dessas biomassas todas. Então, assim, acho que tu trazes aqui fortemente alguns questionamentos, né, que a gente tem, né, também, e algumas limitações que nós enfrentamos, né? Mas talvez a gente pudesse, de repente, levantar alguns questionamentos, algumas provocações, na medida em que a gente possa mostrar que, apesar, né, fortemente, limitações que nós temos ainda, né, por exemplo, como a Thaís trouxe, ainda a ausência de bancos de dados nacionais, né, públicos, né, em que a gente possa utilizar para alimentar, né, seja uma ACV via Excel, por exemplo, seja uma ACV via CIMAP ou outros tantos softwares, né, a gente precisa muito dos dados, né? E acho que talvez esse é o ponto mais importante, assim, das limitações que nós temos, né? No caso ainda de avaliação de vida. E também, né, a experiência que a gente tem tendo, assim, acho que nosso primeiro trabalho publicado foi em 2010, quando a gente fez uma avaliação de aspecto impacto ambiental de um processo produtivo na indústria da construção civil, em que a gente utilizou apenas aquela ferramenta de avaliação de aspecto impacto qualitativo que está lá na norma, na ISO 14001. Naquele momento, a gente aprovar o trabalho em revista internacional como se fosse uma ACV, né? E isso faz muito pouco tempo, né? São apenas 12 anos. Hoje, não publica mais um artigo utilizando um método qualitativo de avaliação de aspectos e impactos numa perspectiva de ciclo de vida, né? Isso fica apenas como um início de um trabalho para a gente entender um pouco melhor o processo que nós estamos utilizando, muitas vezes, né? Então, assim, em 12 anos, né, se ao mesmo tempo a gente tem limitações ainda, em 12 anos a gente teve que avançar muito, né? Claro que o exterior já estava mais avançado que nós aqui, mas nós tivemos que avançar muito rapidamente para hoje, né, poder trabalhar com uma avaliação de ciclo de vida completa, né? E mesmo assim, né, Thaís, muitas vezes a gente já passa por fazer avaliações de vida simplificadas, avaliação de impacto, ciclo de vida. Então, dependendo das situações, né, a gente acaba tendo que reduzir, né, não só o escopo, mas também a forma de resultado que a gente vai apresentar, né? Exatamente porque as limitações, às vezes, até impedem a gente de ir até o final, né? Bom, enfim, acho que só para mais ou menos fazer um preâmbulo aí, né? E dizer que, né, estamos todo mundo nesse mesmo barco e, na verdade, hoje em dia, a gente já tem aí uma disseminação realmente dessa ferramenta e eu gostaria de chamar muita atenção a uma discussão que a gente faz na rede, né, brasileira de tecnologias limpas, né? Que a avaliação de ciclo de vida, ela está lá, né? E eu acho que dentro daquela perspectiva, né, que foi trazida na virada do século, aí, naquela perspectiva entre firmas, né, do famoso diagrama lá da ecologia industrial, né? Então, a avaliação de ciclo de vida é uma ferramenta que ela é uma ferramenta entre firmas, né? E por quê, né? Poderia alguém que não tem experiência aqui, pelo que a Thaís traz, né, pensar assim, bom, é uma ferramenta aplicada dentro de um processo produtivo, né, que é o sistema de tratamento de esgoto efluente de uma estação de tratamento de uma cidade, né? Quando, na verdade, né, ela é uma ferramenta entre firmas, porque para chegar nessa avaliação, a gente depende, né, das entradas e das saídas, e as entradas vão ser os fornecedores, né,
digamos, dessa substância, dessa matéria-prima, ou das matérias-primas que entram, dos insumos que entram nesses processos, e a gente acaba tendo que ir para poder fazer uma avaliação completa lá o berço, né? E, idealmente, nós estamos perseguindo o berço novamente. Né? Bom, enfim, tendo isso, né, eu acho que fiquei aqui pensando em algumas questões, Thaís. Por exemplo, quando tu falas, né, no início lá, a questão com foco na construção e na operação, né? E tu mostra também, né, as várias categorias de impacto que influenciam, né? Uma pergunta aqui, eu acho, não sei se eu vou levantando e aí depois tu faz os teus comentários em relação a isso de uma forma única, né? Mas a construção, aqui na engenharia civil, né, o pessoal que eu tenho acompanhado e trabalhando também, né, construção e uso da construção, né, eles inicialmente, eu me lembro de fazerem os estudos e também chegarem a algumas conclusões em função da construção, porque a construção está usando cimento, né? O cimento está vindo de uma cimenteira que tem uma geração de CO2 as maiores do planeta, né? Então isso já está bem consolidado, inclusive. Mas essa construção tem uma durabilidade, né? E essa durabilidade, ela significa aí, sei lá, não sei, confesso que numa estação de frente eu não tenho essa informação, mas estou levantando, de repente poderia comentar sobre isso, né? 10, 20, 30 anos, né? Como é que fica essa durabilidade, né, no contexto dos impactos associados ao processo construtivo, né, que aconteceu em determinado momento, e ela vai estar ali, né, recebendo algumas manutenções, obviamente, mas, ao mesmo tempo, a operação, onde eu vou ter o tratamento, né, vai estar gerando, ao longo desse processo de operação, né, periodicamente, diariamente, a cada minuto, né, as emissões, né, o efluente resíduo. Então, só fazer um comentário em relação a como vocês pontuaram esse tipo de questão. Né? E também, talvez, um pouco sobre outra coisa que nos faz ter que fazer alguns ajustes, né? Eu acho que comentou aqui, mas a gente vem trabalhando muito nessa perspectiva de tentar reduzir o máximo possível a utilização de dados secundários, né? E dados secundários podem ser dados, enfim, de outras empresas, né? Dados de literatura, dados dos bancos de dados também, que muitas vezes podem ser de outros países, e a gente tem que fazer modificações, se vocês tiverem a oportunidade de conseguir parte desses dados, né? Porque me lembro aqui que uma aluna minha terminou recentemente o doutorado e ela foi realmente tentar avaliar a questão dos efluentes no processo produtivo que ela construiu, e a grande dificuldade é que os dados, né, vindos dos datasets de outros países, né, não consideravam determinadas substâncias que nós aqui consideramos. Então, ela teve que zerar e acabar adaptando aquele dataset para as condições dela. Então, o CIMAPRO, né, permite que a gente faça isso. Então, acho que era legal também conversar um pouquinho sobre isso. Né? E essa questão dos dados está diretamente relacionada ao grau de confiabilidade desses dados. Né? Então, a gente vem trabalhando fortemente aqui também para deixar isso muito bem detalhado também, o grau de confiabilidade. Né? Por quê? Porque acaba que, né, daqui a algum tempo, né, quando a gente tiver dados nacionais e mais consolidados, possivelmente todas as CVs que a gente já fez até hoje, né, Thaís, a gente vai ter que, né, atualizá-las no futuro, na medida em que a gente tiver dados mais confiáveis. Né? Então, essa ideia de grau de confiabilidade é algo bastante importante. Eu imagino que, no caso de tratamentos de efluentes, isso seja realmente bastante crítico, até porque eu já li do seu trabalho, mas, enfim, já
pensando um pouco sobre isso. E por mais que tu traz ali a questão bom, além do que a necessidade de utilização de estimativas, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que abrir, fazer isso, né, utilizando os nossos, né, os vários conhecimentos que a gente adquire, que os alunos estão aqui adquirem na graduação, que às vezes acham que não vão utilizar, a gente tem que muitas vezes utilizar aí mecânica dos fluidos, né, as reações que podem ocorrer, né, de forma estequiométrica, e a gente tem que adaptar isso, né, para as condições que a gente tem que utilizar quando os dados não estão disponíveis e nem de forma secundária, né? E aí, uma coisa que a gente vem discutindo bastante aqui no projeto que a gente está desenvolvendo até com o município aqui de São Leopoldo, de construção de inventários de emissões, né? Que na parte dos efluentes tem as próprias emissões fugitivas, né? Então, ali tem uma grande parcela de emissões fugitivas, né? Então, que a gente não tem dificuldade de retê-las até para a produção, por exemplo, de biogás a partir do metano que é gerado, né? Então, dependendo das características do sistema de tratamento de efluente, há dificuldade de conseguir captar toda essa emissão gerada, né? Bom, e achei legal que tu trazes um dos cenários, que é a questão de aproveitamento, né, do próprio efluente tratado, né, não necessariamente ser liberado para o corpo d'água, que é o comum se fazer, e afinal de contas já se tem, né, felizmente já estão começando a fazer estudos, já tem exemplos, né, no mundo em que as estações de tratamento de esgoto das cidades não fazem um tratamento completo, ou seja, de baixar o nitrogênio, também o fósforo a teores muito baixos, porque já estão recirculando esse efluente como fertilização, né? A Alemanha já faz isso há muito tempo, né? Em algumas cidades. Então, acho interessante isso, porque isso é algo que vai ter que acontecer, digamos assim, né? Nas várias cidades, aí, nas vários sistemas de tratamento. Né? A gente garantiu, obviamente, a eliminação dos patógenos, mas aproveitar esses micro e macronutrientes que estão no nosso esgoto, nos efluentes, né? Para trazer de volta para alguns processos industriais que no Brasil já fazem, algumas empresas de produção de etanol, por exemplo, já estão fazendo esse tipo de solução. Eu acho que é bem importante, bom, que veio aparecer no teu cenário. E talvez, né, só para encerrar mesmo, né, Thaís, talvez seja interessante, né, comentar alguma coisa que é um pouco da minha área, a gente vê que é uma dificuldade bastante grande, quando há geração de resíduo. O lodo aqui é um resíduo. Né? Como que a CV hoje, quais as dificuldades que a CV hoje tem para incluir o resíduo, né, numa perspectiva seja de reciclagem, seja de, né, reutilização dentro do próprio processo. Né? Então, a gente brinca aqui que a maioria dos acervistas, eles pulam esse momento, né, porque ainda falta muito dado, muita informação e conhecimento nas ferramentas para considerar os resíduos e a sequência deles, né, também na busca de desviar. Né, e aí até para dizer que contribuir aí com vocês no estado da Bahia, não sei se em Minas Gerais, mas aqui no Rio Grande do Sul, recentemente o Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou uma legislação, né, proibindo, né, a colocação de lodos de estações de tratamento de água e esgoto, seja no solo direto, seja no corpo d'água. Então, que eles vão ter um tempo aí para buscar soluções para esses lodos. Né? Então, isso é uma perspectiva que tem que acontecer no país inteiro. Bom, desculpa se eu me alonguei aí, Eduardo, mas acho que tentar trazer algumas questões que me chamaram a atenção e que
felizmente, a gente rompeu umas barreiras, né? Nós, antigamente, por exemplo, o tratamento de efluente ser uma tecnologia de fim de tubo, né? A gente deixava também, nós, da academia, né? Principalmente trabalhando com as ferramentas ambientais, deixava isso como um problema, né, de quem faz tecnologia de fim de tubo, quando, na verdade, com as ferramentas de gestão ambiental, a gente pode trazer vários benefícios e melhorias para esse processo, que, afinal de contas, é um processo, né, produtivo também. Obrigado. Muito bom, Carlos. A ideia era justamente essa também. Olha, muito importante contar com esses seus comentários. A gente sabe aí, você como professor, pesquisador, acumulando uma vasta experiência e trazendo alguns pontos, né, instigantes, algumas pequenas provocações que a gente vai poder continuar conversando e trocando ideia no segundo momento desse nosso encontro, não é? Muito agradecido mesmo. É uma satisfação contar com representantes da Rede Brasileira de Tecnologias Limpas nesse evento, né, nesse nosso encontro em particular. Vale a pena apenas notificar que a gente está contando sim com a presença do professor Francisco Ramon, da Universidade Federal da Bahia. Então, está também prestigiando aqui esse nosso encontro. Eu não quero me alongar realmente, fiz várias anotações também. Vamos finalizar nesse momento, né? Essa primeira parte do encontro, realmente destacando aí o convite que a gente fez mais na abertura, para que o pessoal que não conhece esses nossos encontros, né, os encontros aí do Workshop Tecnologias Limpas, então, a 5ª edição do evento, em modalidade totalmente remota, nesse ano, feita em associação com a 3ª Jornada de Tecnologias Limpas, portanto, o evento está sendo coordenado pelo grupo da UFBA, né? Representado aqui também, no caso, pelo professor Francisco Ramon. Então, fica aberto o convite para vocês participarem, muitas discussões preciosas, né, em relação a isso. E, é claro, né, gente, para o nosso programa aqui de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui da Escola de Engenharia da UFMG, essas discussões são muito importantes. Eu havia comentado que o tema, não é, da ACV enquanto ferramenta costuma ser um dos mais solicitados, mais pedidos aqui pelo público que costuma participar aqui desses nossos encontros do ciclo aberto à ESAP. E, sem dúvida alguma, a nossa intenção é poder difundir isso, sabe? Não é? Quer dizer, a ideia, não é, aqui como um espaço realmente aberto para diálogo com a sociedade como um todo. Então, temos alunos, alunas, claro, graduação, pós-graduação, das várias instituições, mas a gente também conta com a presença da sociedade como um todo. Eu vou finalizando por aqui, a gente vai continuar, não é, a nossa troca aqui rica de discussão no momento seguinte. Um instante, por favor.